Hoje eu quero te convidar a olhar para uma possibilidade muito profunda. E se uma parte do seu peso não estiver falando só da sua história individual, mas também de dores que vieram antes de você? Muitas mulheres sentem isso sem conseguir explicar. É como se carregassem um peso que parece maior do que a própria vida. Um cansaço antigo, uma tristeza sem nome, uma sobrecarga que não começou exatamente nelas. E quando eu falo em pesos herdados, eu não estou falando apenas de genética. Eu estou falando de histórias, de dores, de faltas, de medos, de lutos, de lealdades invisíveis dentro do sistema familiar. Às vezes, sem perceber, a pessoa carrega dentro do corpo algo que pertenceu à mãe, à avó, às mulheres da linhagem ou até a alguém que sofreu muito e não pôde elaborar essa dor. E por isso, pode parecer o peso de muitas formas. Pode aparecer como uma sensação constante de sobrecarga, como necessidade de ser forte o tempo todo. Pode aparecer como uma culpa por viver melhor do que quem veio antes. Pode aparecer como um medo de soltar o peso de alguma forma, se separar da dor da família. Isso é muito importante de entender. Em alguns casos, o peso não é apenas excesso. O peso virá de vínculos, como se inconscientemente o corpo dissesse: eu carrego com vocês. Eu não deixo essa dor sozinha. Se vocês sofreram, eu também sofro. Se vocês viveram escassez, eu não posso simplesmente viver leveza. Se vocês precisaram endurecer, eu também endureço. E claro, isso não acontece de forma consciente. Ninguém acorda pensando: hoje eu vou carregar dores da minha família no meu corpo. Mas o inconsciente familiar funciona através de vínculos profundos. Muitas vezes, por amor cego, pertencimento ou lealdade, a pessoa repete pesos que não começaram nela. Pode ser o peso da escassez, o peso da fome que existiu em gerações anteriores, o peso de perdas de pessoas que não puderam chorar. Pode ser o peso de famílias que precisaram sobreviver sem apoio. Pode ser o peso de mães sobrecarregadas, de destinos difíceis, de segredos, de traumas, exclusões e dores que nunca encontraram um lugar. E então, o corpo se torna esse campo onde a história continua sendo carregada. Às vezes a mulher diz: eu sinto que carrego o mundo nas costas. E muitas vezes isso não é só uma forma de expressão. O corpo realmente está expressando um lugar interno de fardo. E quando esse fardo não é visto, a pessoa tenta resolver apenas com dieta, controle, rigidez. Só que não adianta mexer só com a camada do comportamento quando existe uma camada mais profunda pedindo reconhecimento. Porque o que não é visto tende a se repetir. E o que não encontra consciência muitas vezes continua sendo carregado. Talvez por isso você já tenha sentido que já fez de tudo, mas parece que tem uma força puxando você para o mesmo lugar. Talvez não seja apenas hábito, talvez exista aí uma fidelidade inconsciente, uma fidelidade a dores antigas. E o que eu quero te dizer é que honrar a sua família não significa repetir o sofrimento dela. Honrar não é carregar tudo. Honrar não é adoecer igual. Honrar não é permanecer pesada para continuar pertencente. Honrar muitas vezes é olhar com respeito e dizer: eu vejo a dor de vocês. Eu reconheço tudo o que foi vivido. Eu reconheço a força que sustentou a vida até aqui. Mas eu não preciso continuar carregando isso no meu corpo. Isso é um movimento muito profundo, porque muitas pessoas confundem amor com peso, confundem pertencimento com repetição, lealdade com autossacrifício. Mas existe uma outra forma de amar, uma forma mais adulta, uma forma que você pode receber a vida que veio antes sem precisar carregar a dor antiga. E é exatamente por isso que nós precisamos devolver simbolicamente o que não é nosso. Soltar fardos emocionais que o corpo assumiu por amor.
Parar de transformar o corpo em altar de sofrimento ancestral. Porque o seu corpo, ele não precisa continuar contando uma história de dor e manter vínculo com o seu sistema. Ele pode, aos poucos, começar a contar uma nova história. Uma história com mais consciência, mais lugar, mais verdade, mais leveza. Talvez você tenha aprendido sem perceber que o amor é carregar, que amor é sofrer junto, que amor é aguentar, que amor é sobrecarga. Mas não. Amar também é poder agradecer, poder incluir, poder se permitir viver de um jeito diferente. E isso não apaga ninguém, isso não trai ninguém, isso não diminui o que veio antes. Na verdade, quando você escolhe viver com consciência, você pode estar fazendo um movimento de cura que o sistema precisava. Talvez ninguém, que veio antes conseguiu parar e dizer: eu fico com a vida, eu devolvo a dor, eu recebo a força, eu não preciso repetir o sofrimento. Então chegou a sua hora de dizer: eu honro a história, mas eu escolho não transformar essa história em peso no meu corpo. Percebe como isso muda tudo? Assim, o emagrecimento deixa de ser só uma luta contra o corpo e passa também a ser um movimento de diferenciação, de entender o que é meu, o que eu estou carregando que talvez não me pertença. Essa pergunta pode abrir lugares mais profundos, porque aquilo que é visto pode começar a ser reorganizado. Aquilo que é reconhecido pode começar a encontrar o seu lugar. E aquilo que encontra lugar já não precisa pesar do mesmo jeito no corpo. Então hoje eu quero te deixar esse convite. Talvez esteja na hora de olhar para o seu peso não apenas como um problema, mas também como uma linguagem. Uma linguagem que talvez está dizendo: eu estou carregando mais do que devia. Eu estou sendo fiel a dores que não começaram em mim. Eu estou tentando pertencer através do peso. E se isso aí toca em você, respire fundo. Eu não quero te assustar. Você não precisa resolver tudo hoje, mas pode começar vendo, e ver já é um grande começo. Então agora eu quero te guiar em um exercício simples e profundo. Se puder, sente-se por alguns instantes em um lugar tranquilo, feche os seus olhos, se sinta confortável. Respire um pouco mais devagar. E agora, imagine atrás de você a sua mãe, atrás dela a mãe dela e atrás outras mulheres da sua linhagem. Se quiser, você pode imaginar os homens da sua família, todos aqueles que vieram antes e tornaram a sua vida possível. Não precisa visualizar perfeitamente, basta sentir que existe uma história antes de você. Agora perceba. Quais dores essa família talvez tenha vivido? Sobrecarga, escassez, abandono, silêncio, humilhação, fome emocional, violência, solidão, excesso de responsabilidade, mulheres que precisaram ser fortes demais. Apenas perceba sem julgar. E agora, leve a sua atenção para o seu corpo e pergunte internamente: que peso eu estou carregando por lealdade? O que talvez eu tenha assumido por amor? O que o meu corpo pode estar tentando continuar uma história que começou antes de mim? Respire fundo e então, se fizer sentido para você, diga devagar, em voz alta ou internamente: eu vejo as dores que vieram antes de mim. Eu honro a história de vocês. Eu reconheço o quanto foi difícil. Eu reconheço a força que sustentou a vida até aqui. Mas eu não preciso carregar tudo isso no meu corpo. Hoje, eu devolvo com respeito pesos que não me pertencem e fico com a vida, com a força e com o amor. E devolvo a dor, o fardo e o sofrimento ao destino de onde vieram. Queridos, eu honro vocês não pelo peso, mas pela consciência. E me permito viver com mais leveza.
Agora, coloque uma mão no peito, a outra na barriga, respire e diga: é seguro ficar apenas com o que é meu. É seguro viver de forma mais leve. Eu posso pertencer sem adoecer. Eu posso amar sem carregar tudo. Eu posso honrar minha família sem transformar isso em peso no meu corpo. Fique aí alguns segundos em silêncio e apenas perceba o que esse exercício toca em você. E se esse vídeo mexeu com você, acolha isso com carinho. Nem todo peso é só físico. Às vezes o corpo está expressando histórias, lealdades e dores que nunca começaram em você. Por isso, o processo de emagrecimento ganha uma profundidade muito diferente. Ele deixa de ser só controle e passa a ser consciência, reorganização e verdade. Nos próximos conteúdos, nós vamos continuar aprofundando essas raízes invisíveis do peso. Então, continue aqui na comunidade. Nos encontramos na próxima semana com mais um vídeo. Eu te espero lá.